nós vamos começar mais um episódio de Podcast com Cálita e Caleb. Hoje a gente tá com um pequeno problema, porque o Caleb está com a rinite atacada. Então hoje o papel higiênico faz parte do nosso cenário. E é isso aí. Porque inclusive o episódio de hoje é falando sobre mim. Então, nada mais do que algo que faz parte do meu cotidiano, como um grande rolo de papel higiênico para que eu possa suar meu nariz, porque a rinite é quase todo dia que eu tenho e eu fico super irritado e com a cara bem brava, pra não falar. É algo que realmente o representa, né, Brasil? Inclusive quando a gente tava montando esse cenário aqui foi muito complicado, a gente demorou quase umas 2 horas, até porque eu tô com a minha noiva aqui que ela tinha feito de um jeito que eu não faço ideia, não sei como ela ligou tanta coisa em 2 tomadas. E não ficou igual o primeiro vídeo, porque a Kézia é Kézia, né, Brasil? Pessoal, como a gente tava seguindo já o primeiro episódio, nós falamos sobre a Cálita, e o segundo agora a gente vai falar sobre mim, então ela que conduzirá. Mas uma coisa que a gente não falou no episódio anterior, que a gente deixou subentendido, foi por que nós estamos fazendo podcast, como surgiu, tipo, a gente falou que ia falar sobre isso, mas por que a gente não falou? Porque no outro episódio era pra gente ter feito um episódio grande, que ia falar sobre mim e sobre ela, só que no meio do episódio eu quis falar mais sobre ela, que tava interessante a história, apesar de com 6 minutos de vídeo ela quase ter acabado com o vídeo inteiro. Mas é que eu sou sucinta, entendeu? Eu sou evangélica e a gente aprende a ser sucinto na hora de dar palavra. Então, agora nesse primeiro momento, a gente vai falar rapidão um pouco sobre como surgiu essa ideia, né? Então, Cálita, como surgiu essa ideia? Tudo começou Mentira. Tudo começou quando a gente se conheceu no Vanelville, né? Que seu pai ainda estava dirigindo o Vanelville. E a gente queria trabalhar com adolescentes. Então, assim, o primeiro momento era tipo, vamos trabalhar com adolescentes, vamos fazer alguma coisa pros adolescentes. A gente sentia muito essa necessidade. Mas aí o pai dele foi transferido de igreja. Até então, que era uma vontade nossa, acabou quase ficando algo que ia ser difícil da gente realizar, né? Mas aí um dia que eu postei algo sobre um podcast, num story, né? Foi algo assim. Não foi nem tanto sobre o podcast, foi falando sobre coisas que a gente tem vontade de fazer e não tem coragem. Aí você postou sobre o podcast. Tipo, eu queria fazer um podcast. Daí eu falei, ela falou, mano, você tem que falar alguma coisa. E eu já tinha ouvido outras pessoas falando que eu tinha que falar alguma coisa também. E eu sabia que ela também tinha que falar alguma coisa, e tem muita coisa pra falar. Aí ela falou assim, vamos fazer. Eu falei, vamos, você topa? Ela falou, topo. Daí se passaram 6 meses. Porque na verdade eu não pensei direito no topo, brincadeira. Porque ela é muito atarefada. Aí a gente trabalha, né, das 7 às 7 da noite, então não tava dando muito tempo hábil. E como a gente tinha muita convivência com adolescentes, assim, dentro da igreja, e até dizendo os de fora mesmo, eu dou aula para jovens e adolescentes, né, há muito tempo já. E a gente via em alguns momentos que alguns assuntos que são fáceis, por exemplo, são coisas básicas, as pessoas não sabem formular uma frase ou não sabem dizer exatamente o que ela é. Fica naquilo. O que é tal coisa? A pessoa fica... Não sei, o que é pra eu você? sei o que tá na ponta da língua, mas eu não sei dizer. Então, o podcast, ele, a primeiro momento, é pra gente poder sanar essas dúvidas de vocês. Tentar, junto a você, definir uma resposta pra isso, né? A gente não quer colocar algo que é da gente pra você, só que E não só sanar a questão em si, é fazer, tipo, uma reflexão. Fazer com que a pessoa pense nisso, sabe? Que não fique uma coisa engessada de tipo, vocês vão perguntar, a gente vai responder. Não, uma coisa pra gente pensar junto, pra gente falar assim, pode ser por tal caminho, né? Então, só que daí você pode perceber que a nossa linguagem pode ser muito irreverente, né, para aqueles que são mais velhos, ou porque a gente quer atingir esse público que fala dessa maneira, né, falando muito humano, até porque nós dois falamos muito humano, ela fala muito véi. É quase um asilo de tanto véi que ela fala. Gostou, né? Mas a gente fala muita gíria. E quantas vezes eu quase não falei humano na hora que eu tava falando na Assembleia de Deus Ministério do Belém, que falar humano tem que tomar muito cuidado, porque soltar gíria na hora dá medo. E a gente que ministra louvor, a gente falando... E cara, sabe quando você... Cara, eu falo de vez em quando. De, tipo, na hora de ministrar, eu falo assim... Cara, você tem noção? Aí acaba saindo, né? Porque eu não vou falar irmãos, irmãs.
Então, tipo, entendam que a gente quer ajudar vocês de alguma maneira e vamos junto aprendendo, né? Não quer dizer que a gente saiba tudo, até porque eu tenho certeza que, a princípio, isso aqui vai ajudar muito a gente, porque toda vez que você tem um tempo de mesa com alguém, é um tempo de qualidade que você consegue aprender, trocar ideias, trocar opiniões, né? E claro que quando eu era adolescente também, acredito que ela também, quando perguntava essas coisas pra gente, a gente ficava tipo, mas o que responder, né? O que a gente vai responder? Você meio que entra num limbo ali, num buraco negro que você não sabe exatamente como responder. Tipo, coisas aquilo, como né? o que é felicidade? O que é amor? O amor é Deus, mas o que é amor além disso? Quer dizer, não é nada mais além de Deus, mas o que você pode falar sobre amor, uma frase e tal? Claro que a gente pode resumir falando que é Cristo, né? Com certeza. Mas, então, são essas coisas. E quando perguntaram já, quando vai ter pessoas convidadas em entrevistas? A nossa ideia é não ter entrevistas, né? Ainda. Por enquanto. Por enquanto. Por conta de estrutura também, né? Tanto de estrutura, como a gente quer... abordar uns temas antes. a gente quer abordar alguns temas antes. A nossa ideia principal é falar sobre alguns temas. Então, entrevistas vocês vão ver por aqui, só que um pouquinho mais pra frente. Então, aguarde que vai vir muita gente legal. E é isso aí. Mais alguma coisa sobre o... Eu acho que deu pra entender a ideia. Deu, né? Continue enviando pros seus amigos, porque a gente já tá com 79 inscritos. Durante essa gravação tá com 79 inscritos. Então vamos aumentar aí, cara. Chegar nos 200 rapidão. E mais uma coisa. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram ver, algum comentário, manda pra gente também, que vai ajudar bastante. E agora a gente vai pro tema real oficial desse vídeo, que é Caleb dos Santos Almeida. Quem é Caleb? Vamos lá. Quem é Caleb? Caleb por Caleb. Caleb por Caleb. De frente com Calita, começamos. Caleb é uma pessoa muito divertida, só que às vezes um pouco de lua, porque eu posso estar muito alegre no momento, e no outro dia eu posso acordar de mau humor e ficar meio quieto. Mas, a grosso modo, eu sou bem animado e divertido, né? Ele é o tipo de cara... Eu coloquei isso, acho que no post que a gente fez no Instagram. Ele é o tipo de cara que com 5 minutos de conversa é como se você conhecesse ele desde a sua infância. Você já se sente super à vontade, conversa sobre tudo, fala sobre tudo e conta toda a sua vida, experiência própria. Engraçado que desde o meu tempo de escola eu sempre tive muito essa noção de necessidade de juntar todas aquelas pessoas que são novas para um grupo, né? Nunca quis deixar ninguém de fora. Então eu sempre fui essa pessoa que buscava algo na pessoa que eu pudesse conversar, uma pessoa que eu nem conhecesse, chegava conversando sobre qualquer coisa, sobre ela, para poder arrumar um assunto e integrar ela no grupo. Então isso foi, tipo, adquirir em mim uma... Como eu posso dizer? Conseguir amizade muito fácil com as pessoas, né? E isso é muito bom, né? É extremamente sociável. É extremamente sociável. Então, vamos lá, qual que é a primeira pergunta? Não, primeiro a gente vai começar falando de infância, né? Onde você nasceu, como foi a sua infância. Sua infância foi bem vivida na rua, era da hora. Quem conhece o Google vai entender. Eu nasci no ano de 2000. É uma criança, né, dia galera? 18 de abril. E eu nasci em Santos, no Hospital de Santos, e toda a minha infância, adolescência... Peraí que eu tenho que espirrar. Mas beleza, eu tive toda a minha infância em Mongaguá, na praia. Que para muitos sorocabanos, quem mora na praia faz o quê todo dia? Vai pra praia todo dia. Eles não conseguem colocar na cabeça deles que a gente não vai pra praia todo dia, cara. A minha pergunta pro Caleb foi: você ia pra praia todo dia? Você vai no zoológico todo dia? Não. Então, é a mesma coisa, cara. Não é a mesma coisa. Praia é praia, né, praia é de grátis. Mas beleza, minha infância ele foi toda em Mongaguá, né? Primeiro eu congregava no Ministério de Santos, quando eu era bem novinho, toda a minha família vem daí, meus avós e tudo mais. Depois eu fui para o Ministério do Belém e tô até hoje. Escola. Você sempre foi sociável, tipo, desde pequeno, ou você era uma criança mais retraída? A pedagoga entrou em... Momento pedagógico. Então, eu tinha muito... Eu sempre fui muito bagunceiro. Eu era aquele aluno que eu era amigo dos mais espertos. E às vezes... Colava, né? E às vezes eu me aproveitava um pouco disso. Porque eu sempre fui... Tipo assim, eu sempre tive muito potencial pra ser esperto, inteligente. Tanto que eu já ganhei medalha de melhor aluno. Minha mãe era minha professora, mas isso não quer dizer nada.
Mas eu ia muito na deles, assim, conseguia boas notas. Mas não que eu era um péssimo aluno, quando eu queria fazer, eu fazia bem. Fazia. Mas na escola eu Tem era jeito. bem sociável. Tinha muita vergonha, mas era sociável. E quando você entrou na adolescência? Você já entrou, tipo, um adolescente ok? Ou você era um aborrecente, revoltado com a vida? Ah, eu E acho não que sabia o que fazer? eu acho que eu sempre fui muito tranquilo, assim, muito de boa, muito animado, muito divertido, tentando ser sociável o tempo todo. Eu acho que isso que foi meio que norteando pro caminho que eu queria seguir, né? De, tipo, liderar pessoas, liderar um grupo. E eu sempre fui muito sociável. Claro que eu tive meus momentos de aborrecente, né? Todo mundo Com tem, certeza, minhas malcriações. Uma coisa que eu fazia eu chorar muito e que deixava nervoso era quando os jovens mais velhos saíam depois do culto e não queriam me levar. Oh, isso Meu é irmão, triste, cara. meu irmão era um dos primeiros a não querer me levar e minha irmã também. A minha irmã, a Cassiane, ela tem um ressentimento até hoje, cara, de lugares assim onde ela não foi, porque a nossa idade é 3 anos só de diferença, mas é uma certa diferença. Ela tem remorso, não, ela tem esses aborrecimentos até hoje. Ela Mas- ficava chateada real. E são incontáveis vezes que eu chegava em casa chorando, Ai, que dor. chutando as coisas Nossa! e chutando de bravo. Que revoltado. Porque eu queria sair, mano, e não deixavam eu sair. Ah, é criança, né? Mas depois que passou um tempo, teve um momento que foi histórico pra mim. Foi quando os jovens estavam saindo, eu não tinha dinheiro nenhum, porque lá onde eu vim, dificilmente você conseguia arrumar um emprego, né? Mas aí eu tava lá, falei, gente, eu não vou hoje não. Aí meu irmão, com o pessoal mais velho, falou, Caleb, vamos sim, se você não for a gente não vai e tal. Aí eu falei, Nossa! Aí eu me senti, eu falei, não, agora já era. Mas aí eu fui, aí deu Tipo, tudo certo. oh meu Deus, estão no grupo. Não, aquele dia eu senti. Eu estou oficialmente no grupo. E questão ministerial, você começou na adolescência, né? Sim. Então Olha, você já era um adolescente ali integrado em tudo, né? uma coisa que eu esqueci de falar da minha infância, quando eu era criança, eu gostava muito de dar show, de chamar atenção, de se aparecer. Sempre foi assim, gostar de elogio, até hoje o pessoal me zoa, eu gosto de elogio. Sempre gostei muito de me aparecer, eu pegava violão e era a festa Era aniversário de qualquer pessoa, eu virava o, tipo, sem dar as atenções, porque eu ficava tocando e fazendo graça. É por isso que ele criou o podcast, né? Sedução das atenções. Nossa, mas eu criei com outra pessoa, então não é totalmente pra mim. E aí, gente, o que aconteceu? Eu sempre na escolinha na escola das crianças, na igreja mesmo, eu era um pouquinho levadinho, bagunceiro. Mas aquela bagunça sadia, não era nada que fosse prejudicar alguém, nem bullying, nada disso. Graças a Deus. Mas eu sempre tive na minha mente, bem convicto, que eu queria passar por todos os cargos da igreja. Eu queria trabalhar com criança, queria trabalhar com tudo que fosse possível pra que... Eu acho que eu sempre pensei nisso, sempre quis ser pastor. Então eu achava pra mim que eu tinha que passar por tudo pra poder chegar ao pastorado, pra um dia poder saber direcionar as coisas. E eu sempre quis isso desde pequeno. Isso é muito louco. Tá aí um porém. Tipo, das coisas que eu sei da sua vida. Tipo assim, você já trabalhou com adolescente, com jovens. Você já trabalhou com criança? Não. Não. Tá aí uma coisa que a gente precisa explorar, então. Não, mas faltou trabalhar com criança, porque, tipo assim, já falaram que eu tinha jeito também, por causa... Eu também acho. Porque lá em Mongaguá, eu tinha a EBF e a gente tudo participava, os adolescentes jovens. Então, era o tempo todo, a gente ficava com as crianças ali e a gente trabalhava... de uma certa forma a gente trabalhava com as crianças, só que de um jeito... quando tinha as EBF, quando tinha as brincadeiras com Então as era crianças mais na igreja. esporádico, não era mais uma coisa esporádico. fixa, né? Mas a gente sempre tava ali, eu com os meninos lá da minha igreja, Dá pra mais ou menos. falar que fez parte, mais ou menos. Fiz parte. De certa forma. Só que o meu primeiro cargo ele foi quando eu tava precisando de secretário pra escola dominical. E aí eu e meu primo, eu falei pra ele, bora aceitar esse cargo aí que estão oferecendo. Vocês tinham quantos anos? A gente tinha, acho que 12, 13. Acho que Nossa. 13, 14. Gosta de responsabilidade Vamos? cedo, Aí né? ele falou, vamos. Aí a gente, meu primeiro cargo foi secretário da escola dominical, mano. Então, a gente começou a vida ministerial meio que na mesma época, né? Tipo, questão de idade, né? Porque eu comecei com uns 13, Com uns 13, também. Na época que eu Você tinha tinha 13, eu ainda ministério ainda tava nascendo. Não, senhor. Quantos anos a gente é de diferença? Não, pouco, eu tô brincando. 5, eu ainda tava nas crianças, bem criança. Tem uma coisa engraçada que... Pronto, descobriram a minha idade, ó. Tem uma coisa que quando eu fui ser batizado nas águas, foi no centenário da Assembleia de Deus. E aí, meu pai falou assim, você vai se batizar.
E aí eu falei assim, tá bom. Aí no dia do discipulado da igreja, do discipulado pros que iam se batizar, eu fugi pra sala das crianças. Eu ainda tinha meus 11 anos. Fugi pra sala das crianças, meu pai mandou alguém lá me buscar na sala, falou, volta pra dentro da igreja. E eu acho que eu não lembro agora se eu fui ou não fui, mas eu acho que eu não fui. Mas você não foi por Acho quê? que eu fui. Você tava o quê? Com medo? Ou você só não lembrava? Sei lá, eu fui por... Fiquei com medo, sei lá, cabeça de criança, né? Só que, gente, isso é o batismo, é uma coisa muito interessante, né? É bom ser... Tipo assim, não que foi errado. No momento eu acho que até que foi certo ali pra mim. Só que é bom você se batizar quando você sabe exatamente o que significa aquilo, né? Porque eu acho que naquele momento ali eu não sabia exatamente o que significava, não. Mas depois a gente foi aprendendo. Mas com 11 anos ainda não tinha muita noção. Tanto que no dia do discipulado eu fui pra sala das crianças. Isso é. Mas a minha introdução foi dá pra dizer que foi cedo ali nos ministérios e eu fazia muita alegria mesmo, de verdade. E daí como que foi quando você começou, tipo, a mudar de cargo e liderança de jovens? Você trabalhou com adolescente também, né? Com adolescente. Então, quando eu tinha 14 anos, montaram na nossa igreja a sala dos adolescentes, que não tinha, só tinha pra jovens. A gente, tipo, era dos jovens, só que... Aí depois abriu a sala dos adolescentes, a gente foi pra sala dos adolescentes. O que aconteceu? Eram 2 professoras. Aí depois entrou outro professor e era uma galera legal ali que foi crescendo junto desde as crianças. Eram umas 7 ou 10 pessoas que foram crescendo junto. E aí quando entrou um outro professor, ele via que eu tinha muita vontade, porque eu era muito participativo, eu respondi e tal. Aí ele falou, você quer dar uma aula, um dia dar uma aula com 14 anos? Eu falei, eu quero, né? Aí eu fui. E aí eu dei aula um dia... o pessoal gostou pra caramba, né? Mas teve uma lá que falou assim, o que eu posso aprender com alguém que tem 14 anos e é mais nova que eu? Aí eu fiquei meio que bad, porque a gente sempre leva mais em consideração as críticas do que os elogios. Né? Mas aí, beleza. Peraí. De novo. Tá vindo. Tá vindo. Foi suave, foi só um desentendimento aqui nasal. E não entra naquilo que a gente falou, né? De tipo, são adolescentes liderando adolescentes. A gente vai passar isso rápido, pode falar. E daí a gente entra naquilo que a gente tinha falado já no último episódio, que é adolescentes liderando adolescentes, jovens liderando jovens. Isso acaba ficando uma... Na visão de muitos, isso é muito, muito estranho e ruim. Sabe, de alguma forma, causa às vezes algumas coisas ruins, só que eu acho que tem algo que pode ser aproveitado disso. Eu acho que assim, não é bom quando o adolescente, ele tá na frente 100% de um grupo de adolescentes. Eu acho que não é bom. Só que quando você tem uma galera pra dar um suporte, que seja mais velho do que você... Aí eu acho válido, porque aí é um adolescente que não tá ali jogado, ele com certeza tá ali porque ele quer, porque se achar um adolescente que quer ter o compromisso de trabalhar, é meio complicado. E quando tem, é bom sempre ter alguém que dê um suporte para ele poder conseguir desenvolver um trabalho, e eu acredito que é muito proveitoso, porque quando você tem alguém da idade do grupo que você lidera, que tem a mentalidade que a galera tá tendo... Eu acho que isso é muito válido, porque aí você vai criar projetos, estratégias de acordo com aquilo e filtrar bastante. Exatamente. Né? Outra coisa que eu esqueci de falar, só voltando rapidinho, é que quando, nos meus 12 anos, eu comecei a tocar clarinete na igreja. Eu fiz aula de música, esqueci dessa parte. Aí eu entrei na banda e toquei clarinete por muito tempo. Eu comecei a fazer aula de instrumento de sopro, sabia? Mas aí o professor dava aula lá na igreja. E se inibiu ainda. Aí o professor desistiu e foi embora. Nossa. Aí eu nunca mais tentei. Depois disso. Mas... Aí eu tocava clarinete. Aí eu ensinei outras pessoas a tocar clarinete. Eu sempre gostei muito de ensinar também. Daí o que aconteceu? Eu tava na secretaria da escola dominical. Que eu fiquei lá até depois eu sair lá da igreja. Eu tava... Até depois de sair lá da igreja, depois. Não, né? Até eu sair da igreja. Sair. Não sair da igreja, né? Sair de Mongaguá, no caso. E eu tava... Esqueci o que eu tava falando. Do clarinete, aí, 14 aula. Aí com 14 anos eu dei essa aula. Aí beleza, mas eu não fui professor dos adolescentes. Aí o que aconteceu? Passando um tempo ali, eu fui pra
eu participei do grupo de louvor, né? Fui chamado para participar do grupo de louvor, que também eu cantava na igreja, normalmente gostava bastante de compor, que tem essa parte. Escrevia música e tal, fazia aula de canto, gostava bastante de cantar, gosto. E eu fazia parte do grupo de louvor. Só que aí, o que aconteceu? Quando foi ali pros meus 15 anos, né? Quando eu fiz meus 15 anos, eu tinha um amigo que a gente sempre andou muito tempo junto, né? A gente orava muito junto. Tanto que em 2003 nós dois fomos batizados com o Espírito Santo juntos. Porque a gente pedia muito pelo batismo do Espírito Santo. A gente falou, a gente vai ser batizado junto. E aí chegou na festividade lá, ele foi batizado primeiro. Ele falou, Deus, eu não aceito ser batizado e o Caleb não ser. Quantos anos vocês tinham? 13. Eu tinha 13 e ele tinha 15, eu acho já, 14. Aí eu lembro até hoje, tava naquela hora de pedir lá, aí a moça chegou na minha boca assim, falou, segurou minha boca e falou, as palavras estão na sua boca. Aí levantaram aí eu desenrolei e comecei a falar. Aí a pregadora, acho que foi a pregadora que chegou, levantou minha mão e falou, você está batizado. Nossa, aí começa a pular o fogo. Aí aconteceu, ele virou líder dos jovens, né? Ele era o terceiro líder dos jovens, ele era novo. E aí eu andava muito com ele, fui me inspirando no que ele fazia. E tipo, ele tinha muito potencial. Tanto que hoje em dia ele é líder lá de novo. Olha que legal. Né? Ele é um dos líderes lá. E eu me inspirei muito nele. Aí aconteceu. Aí os dois primeiros líderes não tinham muito tempo. E aí, nesse período, eu montei um grupo chamado os Jovens Cooperadores, que eram jovens que ajudavam nas congregações, né? Que a gente estava reunindo um grupo que a gente começou a ler junto, a orar junto. E foi um desenvolvimento muito grande pra galera naquela época. E aí eu falei pro meu pai, algum cooperador, algum diácono pode liderar os jovens cooperadores? Ele falou, não, você vai liderar, porque o projeto você montou, você lidera. Eu falei, mas pai, eu não sou nem cooperador, eu só tenho 15 anos, só tenho 16, 15, né? 15, 16. E aí o que aconteceu? O grupo começou a dar muito certo, mano. Vários jovens queriam participar. Quando a gente foi consagrado, eu acho que tinha uns 15 jovens mais ou menos, a gente bateu ali os 20. Era 20 caras que começaram a usar social, tinha alguns que não usavam social, todo mundo usando social. E tanto que um dos idealizadores do projeto foi o Cleberson até. Ele tava junto comigo, ele foi um dos idealizadores. E a gente foi na batalha, foi muito louco. De verdade, eu acho que quem participou daquela época ainda consegue lembrar. Teve muita coisa que dá pra gente levar hoje pra nossa vida, que foi muito importante. E um dos sentimentos, eu acho, mais incríveis, assim, pra um líder, pra alguém que tá à frente de algo, é quando você vê que você tá sendo um instrumento de Deus usado pra transformar a vida das pessoas. E quando você vê que elas estão aceitando a ideia, estão fazendo também aquilo que você tá colocando, isso é um sentimento muito gratificante. De verdade. Aí o que aconteceu? Foi chamando muita atenção do pessoal. O pessoal foi elogiando e foi ficando muito legal. Vocês trabalhavam com escala, né? A gente ia fazendo umas escalinhas, tinha as fotos que eu montava as escalas. Aí o que aconteceu? Começou a surgir quase, a gente ia fazer jovens, aí assim, jovens cooperadores, e aí a gente já tava quase pra montar as jovens cooperadoras, porque ainda tava faltando algo pras meninas, né? E a gente tava querendo montar. Só que como foi vendo que a gente tava fazendo um trabalho que tava envolvendo muito ali, quando surgiu a oportunidade quando abriu uma oportunidade na liderança, a gente, aí meu pai me chamou e falou, não, você vai ser um dos líderes agora dos jovens também. Só que como eu era muito novo, tinha 16 anos, ele falou que era só mais pra me organizar, fazer projetos e tal. Né? E aí a gente acabou entrando, e aí os dois primeiros líderes não tinham muito tempo, a gente foi fazendo algumas coisas, tanto que teve até uma crítica que falaram que estava parecendo que os jovens era uma empresa, que tinha que bater, daqui a pouco ia ter que bater cartão. Que bom, né? Que bom! Tava organizado. Foi uma crítica elogiável. Só que eu fiquei feliz até com isso, porque tava tudo encaminhando. A gente montou até uma lista, a gente sabia os sonhos da galera, então a gente aprendia a direcionar o pessoal pro seu sonho, e a gente foi tentando trabalhar isso bastante, né? E foi uma liderança muito da hora. Só que nessa altura do campeonato, eu era líder dos jovens, dava aula, eu acho que eu dava aula pros adolescentes, tinha sido colocado para dar aula pros adolescentes nesse período de jovens cooperadores. Aí eu era músico e tocava violão também na igreja, fazia parte do grupo de louvor. Acho que era basicamente isso. E aí o que foi legal, que esse pessoal dos jovens cooperadores, eles começaram a ter cargos na igreja. Isso foi muito incrível, porque você foi vendo que foi algo que foi fez eles crescerem, né? Eu que era líder do grupo, virei um dos líderes dos jovens.
Um outro virou, acho que ele, eu não lembro agora. Eu lembro que cada um ali conseguiu um cargo na igreja. Isso foi muito legal porque foi um desenvolvimento trabalhado. E essa era a ideia dos Jovens Cooperadores, né? E daí o que aconteceu? 2016, eu fiquei ali um ano na liderança, a gente trabalhando muito, fazendo muitos projetos ali, eu era bem loucão da cabeça. E o legal é que é uma coisa que eu tenho até hoje na galera aqui do Soma. Eu gosto muito de envolver as congregações. Então, desde aquela época, a nossa visão sempre foi desenvolver as congregações o tempo todo. E aí a gente conseguiu atrair uma galera bem grande para a época da festividade e tudo mais. A gente foi conseguindo uma galera muito grande que foi envolvendo as congregações para perto, né? E daí foi nessa época que você começou a juntar a galera que você conheceu a Kézia. Que é um tópico importante. Exatamente, a nossa pintora de qualidade, que infelizmente não tá aqui, hoje. Mas, mas ela... aí foi nessa época que eu conheci a Kézia, porque ela era de uma das congregações e eu era muito sociável, queria trazer todo mundo pra perto. Aí a gente foi conversando, mas não pensei errado, não ficava conversando com as meninas, não. Muitos achavam isso, mas não é isso. Eu conversava com todo mundo, de verdade. E aí a gente foi conversando, só que demorou muito tempo ainda pra gente namorar. Porque vocês foram amigos por muito tempo. Por muito tempo a gente foi amigo. A gente foi namorar em 2018. A gente se conheceu em 2016 e a gente só foi namorar em 2018. Caraca, ali a gente foi um tempão amigos. A gente foi um tempão amigos. Mas... E como foi perder a Kézia pra mim agora que ela veio embora pra cá? Brincadeira. Perdi mais ou menos. Perdeu sim. Isso é mais importante. E daí falando em liderança de jovens, né? Agora que você deu uma pincelada sobre a Kézia, só que a gente não vai falar tanto dela porque um dia ela vem. Um dia ela vem. Um dia ela vem e a gente vai comentar sobre essa história deles. E quanto à liderança de jovens, depois que você começou a liderar jovens em Mongaguá, eu tenho um problema em falar o nome dessa cidade. Mongaguá. Esses dias deu mó trava-línguas em casa tentando falar Mongaguá. Aí você não parou mais de liderar jovens, né? Tipo, parei. Quando você veio pra cá... Sua vinda pra Sorocaba. Não, a vinda pra Sorocaba? Mas peraí, ó. Porque lá você parou de liderar jovens ou lá você continuou não, até ó, 2016 eu fui líder de jovens, aí passou um ano ali, eu fui tirado, aconteceu algumas coisas lá, tanto que trocou os primeiros líderes, aconteceu algumas coisas, aí a gente trocou toda a liderança pra dar uma inovada. Só que aí eu fiquei em 2017 toda, eu tava dando aula pros adolescentes, eu fiquei dando aula pros adolescentes só. Fiquei mais em off, assim, dos jovens. Só que o que aconteceu? Eu acho que eu sou um tipo de líder que quando não sou líder, eu monto um grupo pra liderar. E eu percebi isso depois. Porque nessa época, o que eu fiz? Que eu fiquei sem liderança. Eu montei uma banda que pegava todo mundo das congregações, tipo, um jovem de cada congregação. E aí eu liderei essa banda. E aí era uma coisa que eu tava liderando. Ou seja, ele estava liderando de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. É uma coisa que tá no sangue dele, a liderança. Só que quando foi em 2018... teve toda uma nova galera, aí saiu os líderes que estavam na época, porque lá trocava, assim, tipo, ficava um tempo trabalhando, mas aí trocava pra dar uma inovada. E aí um dia meu pai falou assim, vai de social hoje pro culto dos jovens. Eu falei, não, hoje eu vou de camisa. Vai de social! Aí ele ficou bravo. Aí minha mãe falou, vai de social! Aí eu fui de social, só que com jaqueta, né? Aí quando chegou na hora do culto... Não vou também de social. Quando chegou na hora do culto, meu pai, sobe aqui que você vai assumir uma responsabilidade. Ele falou isso no microfone. A partir de hoje, você é um dos líderes dos jovens também. De surpresa, assim. De surpresa. E eu sempre falei, meu pai, faz as coisas de surpresa pra mim, eu querendo estragar a surpresa. Nossa, eu não consigo. Eu falo, meu pai, todo cargo que você me dá de surpresa. Mas aí foi assim. E aí eu liderei, depois desse tempo eu fui um dos... eu já tava mais velho, e aí já tava mais coordenando. Já era a liderança mais ativa, a gente fazia evangelismo, sempre buscava fazer evangelismo, fazia estudo com jovens. A gente fez uma festividade lindíssima e foi um trabalho muito louco. Isso é legal. Acho que trabalhar com jovens requer muita criatividade também, muita criatividade. Porque você tem que estar sempre inovando, fazendo alguma coisa diferente e tentando fazer evento diferente pra conseguir manter, né? Pra conseguir trazer eles pra perto. Uma coisa que eu sempre, às vezes, quando me perguntam alguma coisa sobre liderança de jovens e como trabalhar, quando alguém tá começando em algum lugar,
Eu sempre falo, eu acho importante os jovens terem a sua identidade visual. Por exemplo, temos um logo. Isso pode parecer besteira para alguns, principalmente para os mais tradicionais. Só que quando você mostra pro jovem que ele faz parte de algo, faz parte de uma identidade, você consegue levar a galera toda junta. Então lá a gente tinha um grupo chamado Ágape, só que não tinha um logo definido. Aí a gente fez uma logo, que era uma cruz e o G era AG, né? Aí era um A, que parecia uma cruz, e o G que formava um coração. Nossa, que legal. O Alan que desenhou. Aí, tanto que você via que era tipo uma identidade. Então falava, nós somos o grupo Ágape, nós somos o Ágape, nós somos o Ágape, nós somos o Ágape. Isso vai entrando na mente da galera, e aí você vê que isso vai formando uma união muito grande. É igual a ideia que a gente tem aqui agora, né? Tipo, eu faço parte dos jovens indoor. Não é tipo, os jovens do Manelville. É os jovens indoor. Então eu faço parte dos jovens Soma, que é do setor 15. Então, tipo, é uma coisa que você... Até na hora de falar, né? Você vai falar, tipo, vai dar um impacto maior. Quando eu tava aqui no Vanel, eu falava muito G.E. Eu colocava G.E, que era a geração eleita na época. E aí eu falava muito sobre geração eleita. Tudo que a gente fazia era teatro. Eu falava teatro GE. Era tal coisa GE. E eu sempre tentava fazer isso pra poder pôr essa identidade. E isso é muito louco você fazer com os seus jovens. Porque quando eles estão falando, nossa, a gente faz parte de algo, então nós vamos fazer de tudo pra fazer mais parte disso ainda. Então eu acho isso muito interessante. É uma dica pra você que é líder da assistindo. É bacana. E não fez isso ainda? Faça. E a gente falou muito de Mongaguá, de toda a sua história em Mongaguá. Gente, é um problema. Como que foi a sua vinda pra Sorocaba? Como que você chegou em Sorocaba? Tipo, como que vocês conheceram Sorocaba? Não, mas peraí, antes de eu falar sobre isso, eu preciso falar sobre algo que eu esqueci agora. Que eu fui consagrado a cooperador quando eu tinha 18 anos. Isso foi em Mongaguá. Mongaguá. Meu pai, todo mundo sempre soube que eu queria ser obreiro e tal. Aí um dia eu tava lá na sala da minha casa e eu falei assim, pai, quem vai ser consagrado agora? Quem vai ser consagrado agora? Mas sem pensar. Ele falou, vou te levar para cooperador. Aí eu, que da hora. Aí eu fui e tal. E tem até a fotinha lá, eu com o crachá no dia da IBO, que foi a Escola Bíblica de Obreiros. E eu fui consagrado a cooperador com 18 anos. E eu, cara, muito feliz. Aí eu comecei a servir, comecei a participar mais das coisas da Mais Palavra. E aí falando da parte de Sorocaba, quando eu vim pra Sorocaba... Como vocês conheceram Sorocaba? Como conheceu? O sonho do meu pai sempre foi morar no interior. Ou porque eu não entendo. Eu acho que é por causa da calma que parece ter, né? Mas não é calma nenhuma, porque aqui Sorocaba... Não, mas tem calma assim. Não, mas é mais... Mas ele queria relaxar, viver a aposentadoria dele, que ele tinha se aposentado no interior, era o sonho. E lá em Mongaguá a gente não conseguia muito emprego. Era o mercado que você não ia mais pra igreja, ou era outra coisa que você não ia conseguir pra igreja. Comércio, cidade turística. E aí ele falou, vamos pra Sorocaba. Aí eu falei assim, vamos, né? Fazer o quê? Vamos. Aí meu pai era lá em Registro, né? Da onde o campo que a gente era. Meu pai era um dos presidentes e a igreja nossa estava lá há 15 anos e era acho que era a maior igreja na época que tinha. Tanto do campo como da cidade. E aí a gente acabou mudando, ele acabou entregando lá o trabalho pra gente mudar pra Sorocaba pra conseguir emprego, porque eu e meus 2 irmãos não davam conseguindo emprego, e a gente acabou mudando por isso. E aí a gente veio pra cá, a gente gostou bastante, com uns 3 meses eu arrumei um emprego no KFC, só que aí começa o momento mais ruim da minha vida. Assim, deu uma decaidinha, assim. Mas aí de forma, eu digo, ministerial e espiritual, porque não foi um trabalho ruim, eu gostava bastante, né? E aí eu comecei a parar de ir pra igreja. No fim a gente veio porque lá eu trabalhando tudo assim, mas no fim eu consegui trabalhar assim. Você conseguiu o serviço do mesmo jeito. Mas não tem problema, a gente veio aqui pra arrumar trabalho mesmo, e era a intenção. E aí foi um tempo que eu parei assim de ir pra igreja porque não tinha como. E aí eu fui parar, eu parei de cooperar, parei de cantar. O legal é que na igreja que eu tava, que é no Votorantim Setor 18, a gente, com uma semana que eu tava congregando lá, assim, que eu cantei e tal, que a gente falou que a gente ia ficar lá, aí o líder do louvor me chamou pra participar também. Aí eu participava do grupo de louvor. E aí eu participava do grupo de louvor, eu gostei bastante, era muito legal. E aí eu comecei a trabalhar e parei. Aí parei de cooperar, parei de dar aula, não era líder, não era nada.
E aí eu acho que eu fui entrando naquele desertão, que eu não ouvia mais, como eu disse até num dia que eu preguei, que eu não conseguia mais ouvir a voz de Deus, não conseguia sentir mais a presença de Deus. Teve uma época que eu não conseguia mais, não conseguia mais chorar, parecia uma pedra, não conseguia nem mais chorar mais na presença de Deus, nem nada do tipo. E aí foi o momento que eu passei por esse deserto espiritual, mano, total, assim, foi 1 ano e pouco ali de desertão espiritual. E foi difícil, assim, de verdade, muito difícil. E como foi quando você, tipo, saiu desse deserto, tipo, e começou a reviver tudo de novo, né? Porque a gente sabe que começar, tipo, a gente meio que começa do zero, né, quando a gente passa por isso. Começar do zero. Então não é uma coisa fácil, assim, não é uma coisa do dia pra noite, é uma coisa que se você não tiver persistência, você desiste de novo. Então como foi, tipo, pra você, a hora que você falou assim, não, agora eu preciso, tipo, sair disso e bola pra frente? Eu sempre tinha consciência de que eu ia sair daquilo, né? E também, nessa época, eu tava saindo mais com o pessoal do trabalho, que não eram cristãos, mas aí eu percebi, assim, uma coisa que eu falo que é bem engraçado, que eu não sirvo eu não sirvo pra nada, não sirvo pra ser... A gente não serve pra andar sozinho, a gente não serve pra ter a nossa vida sem Cristo, não dá. Principalmente aquele que nasceu no berço evangélico, ele não consegue, mano. E eu, tipo assim, eu nem me lambuzei com as coisas do mundo, nem fiz as coisas erradas, e nem fazia as coisas certas. No fim eu tava mornaço, né? Tipo, super morno, quase cuspindo pra fora. Tava super morno. E isso acaba quando eu entro de férias. Minhas férias foi uns 2 meses. E aí em janeiro eu fiquei meio na bad, assim, porque eu não conseguia... Eu não tava trabalhando, e tava indo pra igreja, mas só naquele normal. E tava sem meus amigos que estavam no trabalho. Eu fiquei meio tristão. Aí quando foi em fevereiro, eu fui pra Mongaguá dar uma viajada lá. Daí eu passei na casa de uns amigos pastores. E lá foi um momento de cura pra mim muito grande. E eu falo pra eles até hoje, eu sou muito grato a eles. Vocês estão assistindo e ouvindo, sou muito grato a vocês. Porque foi um momento em que eu passei, eu acho que foi 1 ou 2 semanas lá. E eles perceberam que eu tava triste. Tava triste mesmo. Tipo, com a cabeça baixa, até... E ali, findando o meu tempo, quando tava acabando o tempo que eu tava ficando ali, a pastora me chamou, né, da casa, que era a família de pastores, e ela pediu pra mim abrir um versículo. E aí, nesse versículo, eu abri um dos que eu mais gostava, tanto que eu até postei ele, Isaías 55, versículo 8, que fala que a visão de Deus vai além do que nós podemos ver, que os caminhos dele são melhores que os nossos, que a visão vai além do que a gente pode ver. E nisso ela começou a entregar algo de Deus ali pra mim, e eu comecei a chorar sem parar. De tempo que eu não chorava, comecei a chorar sem parar. E aí ela falou que eu tinha esse dom de agregar no ministério, de agregar na casa de Deus, que o deserto não era para me matar, mas para me fazer crescer, para que em muitos momentos minha alma gritava pedindo por Deus, e às vezes não tinha resposta nenhuma. E ela falava que não era para que eu morresse, mas era para que eu vivesse e voltasse com tudo. Porque o lugar que era para eu estar era na casa de Deus, trabalhando e fazendo as coisas dele. Porque eu tinha muito para somar com as coisas, para agregar com as coisas de Deus. E dali foi tipo, quando eu levantei e falei, não, agora vamos voltar com tudo. Aí eu volto a trabalhar, volto para Mongaguá e... Não, volto pra Sorocaba. Aí, dali a pouco, meu pai tava dirigindo a igreja, aí o pastor liga pra ele e fala, você vai assumir lá o Vanelville, que era uma igreja muito da hora já, que uma vez eu fui lá, bem antes de tudo, e falei, Deus, traz nós pra cá, eu gostei dessa igreja. Sério? E eu pedi, Deus, traz nós pra cá. Aí meu pai tava me levando pro trabalho e falou, eu vou assumir lá o Vanel. Eu falei, eu vou pedir demissão. Aí cheguei no trabalho, mano, pedi naquele dia. Assim, né? Vou pedir demissão. Mas passou um tempinho, pedi demissão, cumpri o aviso, saí. Falei, Deus proverá outro emprego, porque eu não consigo mais viver uma vida assim. Eu tô muito afastado das coisas que eu tô fazendo. E o que acontece? Que é uma coisa que eu falo. Quando você se afasta daquilo que você foi criado pra fazer, do propósito de Deus, as coisas do propósito de Deus, você começa a ter muita crise existencial. Você começa a ter essa crise existencial porque você tá fora do caminho daquilo que você deveria estar fazendo, né? Então, isso é uma explicação de muitas crises existenciais que a gente tem, é porque a gente tá fora da visão daquilo que Deus quer pra gente.
E aí, quando eu voltei, aí eu voltei pra igreja aqui de boa, fazendo as coisas, comecei a trabalhar. Aí, passando um tempinho, eu já entrei no som. Aí eu tava ajudando no som e eu ficava mó feliz. Falei, não, tô ajudando no som. Aí eu voltei a cooperar, né? Como cooperador ali de social. E mó animado. Aí passou um tempinho, já meu pai formou a nova liderança, que tava com essa liderança. Meu pai formou a nova liderança, já me encaixou de terceiro líder de novo. Aí a gente começou a trabalhar e aí foi um momento que eu, nossa, aprendi pra caramba com o Esdras, com o Silas, com toda a galera aqui do Vanel, mano, que são pessoas, nossa, monstruosas assim pra trabalho na obra. E eu aprendi demais. E aí, falando em liderança, né, depois que você saiu do Vanel, né, aí você tem que contar essa parte, você saiu do Vanel e foi para o Santa Esmeralda, que foi onde vocês começaram o Soma. Exatamente. Aí passou um tempinho, acho que foi uns 10 meses que a gente ficou só no Vanel. Aí setorizou, virou setores. Aí virou Jardim Santa Esmeralda, virou setor, Vanel virou setor, Votorantim continuou lá. E aí meu pai foi pro Santa Esmeralda, mandado pra lá. Aí lá a gente começou, há pouco tempo ali eu já entrei na liderança também. Lá a gente foi pra trabalhar mesmo, arregaçar as mangas, trabalhar. A gente já entrou no som, ajudando no louvor, fazendo tudo que tinha pra fazer, a gente foi fazendo. A gente entrou na liderança e desde o primeiro dia que falaram que a gente ia mudar pra lá, eu já comecei a pensar no nome pros jovens, né? E começou, peraí, eu preciso ver se tá gravando, porque eu tô me incomodando. Tá gravando. Bora. Não tô muito preocupada. Eu comprei um negócio de 64 GB. É verdade. Eu tinha um de 2. Mas, voltando pro que eu tava falando, aí a gente começou a trabalhar e esse nome foi surgindo no meu coração, que era o Soma. O Soma que significa o quê? Soma no grego é corpo, então nós somos um corpo de Cristo. E no brasileiro mesmo, no português, ele fala sobre união, ajuntamento de pessoas. Eu lembro do dia que você teve essa ideia. Era quase mandei. 1h da manhã. O Caleb, você tá aí, você tá acordado? Eu preciso que você veja o nome. Eu falei assim, o nome do que, cara? Aí, 1h da manhã quase, ele tá na ideia do grupo dele. E nem tinha ido pra igreja ainda um dia lá. Não. Eu já tinha feito uniforme de festividade, tudo. Logo. Tudo. E aí, o legal é que o nosso tema é em adição de Cristo e subtração da carne. E foi, mano, muito incrível. A gente começou a fazer um trabalho lá, tentar reunir a galera, tentar juntar o pessoal, né? Só que logo depois surgiu a liderança geral, e aí depois eu tive que assumir a liderança geral, que é onde eu tô hoje, o líder geral do setor 15. E a gente estendeu esse nome para todas as congregações, que agora todos são a soma, todos são ajuntamento. E é muito legal, que é uma coisa que eu falei lá no início, quando você dá identidade pra galera, identidade visual. Que agora todos falam assim, hoje vamos fazer parte da soma. A soma vai hoje, a soma vai lá, a soma aí, você tá falando de toda a galera ali da igreja. Isso é muito louco. E aí que eu tenho uma coisa muito engraçada, tudo eu coloco o nome da soma. É consagração? Não mais, é consagra-soma. É uma festa de gala que a gente vai fazer? É Soma Gala. Tudo soma. Tudo é soma. A gente quer fazer um podcast? SomaCast. Quer fazer uma TV? Soma TV. Então, a gente foi colocando essa identidade toda na galera. E é uma coisa que tá acontecendo, que a gente sabe que é difícil nos dias de hoje. As pessoas são muito ocupadas com o tempo e tudo mais. Só que uma coisa está caminhando aos poucos e a gente tá conseguindo. Eu creio que a gente vai conseguir fazer muita coisa ainda. A gente tem toda uma galera, tem uma equipe de intercessão, tem uma equipe de decoração, tem uma equipe de louvor, adoração, louvor e banda. E tem várias equipes que a gente está montando, tem a equipe de diaconia da Soma. Nossa, é uma coisa muito louca. E coisas mirabolantes que eu vou pensando e vou fazendo. Já fala como que é o Instagram dos jovens pra galera seguir, pra turma ver como que tá o trabalho deles, que tá bem legal. Soma Jovens. É simplesmente Soma_Jovens. Entra lá, a gente tá tentando movimentar a rede social, às vezes é um pouco difícil, só que lá já tem algumas fotos da nossa primeira rede Soma, que é a rede que a gente começou a fazer, que a gente queria um culto que fosse de uma maneira mais diferente, então a gente colocou o nome de rede, porque a nossa ideia é a rede que ajunta, que já entra no nome de Soma, então Soma reagrupa, junta, adiciona Cristo, e na rede a gente atrai a galera pra adicionar Cristo nelas. Nossa, que legal. Ótimo merchan, hein? Você não tinha ouvido essa? Não. Mas é top. E agora que a gente já ouviu sobre toda a sua vida, desde Mongaguá até Sorocaba, quais são os seus planos de futuro? Eu sei que você está se preparando para casar
Então, quais são os seus planos, como você idealiza seu futuro? Olha, ano que vem eu vou casar, né? Oh, glória. Eu vou casar. E meu sonho sempre foi ter 5 filhos. Essa é a verdade. Desde pequeno eu falava, pai, eu quero uma gravata, uma esposa e uns filhos. E aí depois eu defini que era 5. Só que a Kézia não quer 5. Se ela tivesse que, ela fala, não quero 5. Uhum. Só que quando ela tava me conquistando, quando a gente tava se conquistando um ao outro, ela falou que aceitava ter 5. Só que agora ela quer baixar pra 4, quer baixar pra 3 esses dias. Mano, abaixar pra 3? Que isso? 4 eu aceito, mas 3? Aí fala assim, depois que você vê os boletos, depois que você vê quanto tá as fradas, depois que você vê quanto tá papinho, blá blá blá. Mas beleza. Eu não sei 3 é ímpar, né? E essa gravata... Não vai ficar sem parzinho. Nesse sonho meu de criança, tinha muitas coisas. Uma gravata, uma esposa e uns filhos. Eu queria uma esposa, vou conseguir. Já tenho a noiva. A gravata também, né? A gravata, o que ela significava? Eu tenho certeza que ela significava um ministério. Desde pequeno já tinha isso em mim. Eu quero ser pastor. Só que eu sei que as coisas são muito difíceis. E nós que somos filhos de pastor, a gente sofre muitas coisas. A gente passa por muitas coisas junto com nossos pais. Né? Porque às vezes tem pessoas que aconteceu alguma coisa com algumas pessoas. E aí você chora junto, você fica muito triste. E você fala, mano, não dá pra ser pastor, a gente vai sofrer tudo isso. Mas, mano, faz parte. E, tipo, é uma coisa que eu sonho mesmo. Né? E outra que, uma das coisas que eu tenho de visão de futuro, assim, pra mim, eu quero muito poder ajudar as pessoas, tipo, seja de qual ela for a forma, tanto que eu quero estudar psicologia, eu quero ter a psicologia para poder ajudar as pessoas, tanto que eu falo que isso é para uso ministerial total. Então, é uma visão, eu quero tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível, ter minha família estabelecida. E é isso aí, trabalhar pra Cristo, mano. Arregaçar as mangas e trabalhar pra Cristo. E eu sei que quanto mais o tempo passar, mais vai ser difícil. E o Podcast faz parte desse trabalho pra Cristo, porque a gente tá aqui por Cristo e pra Cristo. Eu bati aqui, vocês ouviram um som estranho aí, mas foi mal. Eu acho que é isso aí, né? Tem mais alguma coisa pra falar da sua vida? Eu acho que eu devo fazer um raio-x. Eu não esqueci de nada, né? Eu saiba, não. Não. Então... Momento de reflexão. Então, beleza, eu acho que é isso. É isso aí. E pra finalizar, né, a gente... Eu ia falar alguma coisa e eu acabei de esquecer. Do Tava quê? Não, era alguma coisa que eu ia falar e eu acabei de esquecer. Só continuei, porque eu esqueci, eu não lembro. Beleza, pessoal, então pra finalizar, a gente queria fazer aqui, a gente não falou no primeiro episódio, mas falar sobre essa logo aqui, que quem foi que fez foi nosso amigo Abner. Abner, você arrebentou nessa logo, cara. Entra aí no Instagram dele, que acho que eu não consegui achar agora. Mas é Abner Logo Designer. Mano, o cara nas logos, ele faz cada logo linda. Eu sou apaixonado por logo, eu queria saber fazer, mas não consigo. Então, tudo que eu peço de logo, eu peço pra ele. Porque, mano, ele tem um atendimento ótimo. Rápido. Ele faz do jeito que você quer. Na verdade, ele melhora o jeito que você quer, porque ele melhorou o jeito que a gente queria. E, mano, ele tem um suporte incrível, assim, pra quem quer fazer alguma logo com ele. Então, se você tá abrindo sua empresa, procura o Abner pra fazer a sua logo. Cara, é demais, de verdade. E ele é muito rápido também, né? Porque a gente piscou, ele já tava com o negócio pronto. A gente montou um grupão e um dia ele fez tudo. E, mano, fala com ele. Não tô prometendo que é um dia que ele faz, né? A gente tá contando a nossa experiência. Da nossa experiência, claro que... Mas ele, tipo, é super ágil, super fácil a comunicação. É um cara 10. Parabéns, top. Cara. Sigam ele e comprem os produtos, né? Tipo, o produto dele. Beleza, então pra finalizar de novo, que eu tô falando isso de novo, né? A gente já finalizou mais 5 vezes aqui. A Carta vai fazer oração para nosso encerramento. Gente, eu tenho um grande problema de orar em voz alta, mas a gente vai vencer isso em nome de Jesus, né? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse episódio, por mais esse dia, Senhor, que estamos aqui fazendo o melhor pra Ti. Que isso impacte vida, Senhor, que seja algo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso aí, até a próxima.